Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo juntos o aconchego do inverno e poder contar com a sua companhia. Nessa edição comemorativa do Dia do Escritor, que faz aniversário no Brasil todo dia 25 de julho. Portanto, tenha em mãos uma xícara de café bem quentinho, no exercício do afeto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos falar sobre a grandeza de quem desenvolve o ofício de escrever. Como disse o nosso ilustre escritor João Cabral de Melo Neto, escrever é estar no limite de si mesmo. Olha, pessoal, nós sabemos que num país chamado Brasil, nós temos muitas dificuldades de acesso a bens culturais, acesso a livros, mas essa data de 25 de julho, onde comemoramos o Dia Nacional do Escritor, nós podemos também estimular uma reflexão. Vamos lá. O Dia do Escritor, dia 25 de julho, é uma data que se comemora no Brasil desde os anos 1960, na época do primeiro Congresso de Escritores. Acredito que não seja uma data que tenha muito motivo para ser comemorada, porque no Brasil, excetuando aqueles que escrevem apenas por vaidade, o ato de escrever é um ato muito solitário e pouco recompensador. Porque eu penso que todo escritor, o que todo escritor almeja é ser lido. E melhor seria se a gente pudesse comemorar o Dia do Escritor com o Dia do Leitor. No Brasil, poucas pessoas exercem o hábito de ler livros, de comprar livros, de dar livros de presente, ou seja, o livro é considerado um objeto quase que inútil, de uma certa maneira, o que é muito triste, visto que nenhuma cultura se desenvolveu, nenhuma civilização prosperou sem a cultura do livro, pois nele existe a memória coletiva da humanidade, desde que o ser humano inventou a escrita há uns 5.000 anos. E apesar das dificuldades que encontramos, é importante que ações sejam desenvolvidas para que o contato com os livros seja cada vez mais estimulado. Mas antes de falarmos sobre o ato de escrever, temos que nos lembrar da literatura. Literatura essa que nós que escrevemos nos servimos para dar vida aos poemas, dar vida às crônicas, aos contos, aos romances. É importante manter uma literatura ativa. Realmente se escreve para ser lido e para ser comentado. O papel do escritor é de grande relevância para registros e reflexões de toda uma sociedade, de toda uma realidade atual. Importante nós que escrevemos fomentarmos, incentivarmos a formação de novos leitores, incentivarmos o hábito da leitura. E isso tem que partir dos bancos escolares. Realmente precisamos estar atentos para não permitir que essa atividade, essa profissão de escritor não acabe como tantas outras que se perderam com o tempo. Então o livro é para ser lido, o livro é para andar. Pois o escritor e a escritora desenvolvem um importante papel no ofício de escrever para que tenhamos uma sociedade mais livre, mais democrática e intelectualmente mais desenvolvida. Eu acredito que o papel do escritor ele vai tanto sendo descoberto quanto se construindo no decorrer da vida. Ao escolhermos esse caminho desafiador, esse trabalho que toca outras vidas, outras subjetividades, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que enunciamos. Bem, ser escritor é dizer e dizer-se, a despeito da dor, do medo, da revolta, é ter esperança,
particularmente para mim, escrever é um ato de amor. Bem, eu acredito que o papel do escritor é também, entre tantos outros, né, não permitir que o silêncio nefasto assassine aquilo que precisa ser dito. E sabemos que para o avanço e a valorização da atividade dos escritores e escritoras é fundamental a formação do público leitor. Sabemos também que essa formação deve começar na infância. Então, para falar um pouco da experiência de escrever literatura infantil, nossa entrevistada desta semana é Andréia Espíndola. Andréia mora em Vila Velha, na região da Grande Vitória, é professora da área de artes e escritora, com vários livros publicados e voltados para a criançada. Nessa entrevista, conversamos sobre experiência como escritora, entre outras querências, mas essencialmente sobre literatura infantil. Li o livro ilustrado, é a primeira galeria de arte de uma criança, que uma criança visita. Então, se a gente quer, no futuro, crianças culturalmente amadurecidas, crianças que tenham a sua própria opinião, que não vão na opinião dos outros, a gente precisa incentivar a leitura. E é tão simples você sentar com uma criança, você ler com uma criança, você viaja, você volta no tempo. É uma viagem. Para mim, quando eu estou no momento de leitura com meu filho, eu vou em outro, eu viajo para outro universo. E a gente acaba lendo um, lendo dois. Então, isso que eu quero, assim, no início pode parecer difícil, porque vai tomar tempo, né? A criança não vai prestar muita atenção, mas aos poucos você vai ver quanto esse momento é um momento até de aproximação da família, que você está junto, está ali lendo, é muito gostoso. É seguindo juntos com a Andréia Espíndola que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Neste domingo, 25 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Escritor. Esse criador solitário que é movido basicamente por duas razões: o amor pela palavra e a necessidade de se expressar através do texto, de cativar o leitor nos mais diversos gêneros literários, seja na ficção, nos romances, poesias, contos, crônicas, e também nos livros de não ficção, como os livros de ensaio, de pesquisa, de biografia. O escritor tem a capacidade de emocionar o leitor, seja com uma história romântica, de levar o leitor às lágrimas, e também é capaz de nos transportar para uma viagem pelo tempo, pela história, através da sua narrativa. O grande escritor, ele tem um olhar diferenciado sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, que pode ser um olhar irônico, humanista, mordaz, poético, um olhar crítico. No fundo, eu penso que todo escritor tem um pouco de sonhador e de idealista, porque, como já afirmou o grande poeta Fernando Pessoa, a arte existe porque a vida não basta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que é de fundamental importância que hajam políticas públicas de parte dos governos federal, estadual e municipal e iniciativas de apoio a projetos de parte dos empresários para o acesso da população aos livros, que sejam estimulados cada vez mais. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso, mas esse acesso pode ser estimulado também através de maior e melhor uso das nossas bibliotecas e da importância que nós, cidadãos brasileiros, permitirmos que os livros façam parte das nossas vidas. Então venham juntos comigo para a nossa dica de leitura desta edição. Olá, galera! Na dica de leitura desta semana, eu quero fazer algumas sugestões para vocês. Uma coisa que eu verifico no nosso dia a dia, no nosso bate-papo do dia a dia, né, sobre assuntos gerais, a gente fala sobre tudo, mas a gente fala sobre futebol, sobre religião, fala sobre tudo, sobre política, e não fala sobre livros. Já pararam para pensar nisso? Mas, assim, algumas pesquisas mostram que por que a gente não comenta sobre livro? Porque o brasileiro lê pouco. Então, um convite que eu quero fazer para vocês procure frequentar mais o ambiente dos livros, né? Se sua cidade tem uma biblioteca,
vá na biblioteca, frequente a biblioteca, tire um tempinho para ir na biblioteca. Conhecer o acervo da biblioteca, sentir aquele ambiente da biblioteca, onde estão os livros, onde está o conhecimento. Convide pessoas para ir na biblioteca com você. Se você estuda na escola, no ensino médio, na faculdade, procure conhecer a biblioteca da sua escola. Ou seja, frequente o ambiente onde os livros estão. Se você prefere a leitura pela plataforma virtual, no tablet, no celular, no seu computador, no notebook, frequente bibliotecas virtuais. Conheça blogs que falam de leitura, sites que falam de livros, que escrevem sobre livros. Coloque o assunto livro no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente senta no boteco, a gente fala de um monte de coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre livros. Um livro legal que você leu, sugere para o seu amigo. Só lendo um livro que você vai perceber o que é ter acesso ao prazer de uma boa história contada nas suas páginas. Permita que o livro faça parte da sua vida. Qual a importância do escritor? Bom, para começar, todo escritor, obrigatoriamente, é um ávido leitor. Em segundo lugar, sem o escritor, é impossível para o leitor descobrir outros mundos, outros universos, outros tempos, outras línguas. É o autor que abre as portas de novas dimensões para o leitor. É impossível fazer literatura sem o escritor. Escritor, leitor e livro são elos de uma mesma corrente, a corrente da literatura. Viva o escritor! Viva aquele que se dedica ao ofício da palavra. Na nossa dica de livro, vamos seguir as sugestões de Winnie Pereira. Ela sugere livros para a gente comprar, ter em casa, compartilhar essa experiência de leitura com nossos familiares e amigos. Pode rodar a dica. Olá, amigos do Sim para Literatura, muito bom estar com vocês em mais esse sábado e estamos voltando com a nossa coluna Dicas de Leitura e eu trouxe mais 3 livros para indicar para vocês hoje. O primeiro é esse livro, Fogo Morto, do autor brasileiro José Lins do Rego, que também é autor do livro clássico Menino de Engenho e de outros livros famosos como Usina. Essa edição é uma edição especial da editora José Olímpio, nessa encadernação amarela. Outra indicação que eu tenho para vocês hoje é o livro clássico, o livro mais lido, best-seller do autor tcheco Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Esse é uma edição assim mais antiguinha, mas está em ótimo estado. É um livro clássico, um livro de alto teor filosófico, e esse autor foi muito inspirado por outros autores como Franz Kafka e o filósofo Friedrich Nietzsche. E por último, mais uma indicação de livros escrito por autor brasileiro, que é o Caso de São Bernardo, do autor Graciliano Ramos, também autor de Vidas Secas, e esse é mais um livro dele que fala muito sobre as experiências dos sertanejos no sertão, no Nordeste do Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Os 3 livros estão disponíveis no Sebo A Toca. Você pode entrar em contato tanto no Instagram, que é @sebo.atoca, ou no nosso WhatsApp, que vai estar aqui embaixo da tela. Fico por aqui e até o próximo sábado. É isso aí, pessoal. Acessem a lojinha A Toca no Instagram ou faça contato via WhatsApp e adquira livros para ótimas leituras, chegando em sua casa via Correios com segurança e tranquilidade. Essas informações estão também na página do Facebook do nosso programa Sim para a Literatura. Vai lá e se joga. Já na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer a história de uma pessoa que encontrou inspiração para o ofício de escrever. Literatura na veia. A minha mãe era professora universitária, da área de letras. Então, lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir, então, dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler. E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí, um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi. Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei
Roberto, acorda. Ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele, ok. Aí ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados, ganhou 2 concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar, nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro aos 8 anos, que era um livro de aventura, que foi minha surpresa, meu espanto e meu, sabe, a magia daquilo ali, meu Deus, nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. Então é isso. O escritor ele tem um papel fundamental na sociedade, né? Nós, quando escrevemos, seja qualquer gênero for, né? Uma poesia, um conto, um romance, nós estamos fazendo o registro da cultura daquela sociedade, estamos registrando também as suas angústias, estamos registrando a economia da época, políticos, anseios populares, e isso vai ficar registrado na história para que as próximas gerações saibam disso. Então, o escritor ele é um inconformado com a sociedade, ele quer transformar a sociedade com o que ele escreve, ele quer registrar, ele discute o que está acontecendo com o povo. Então, o escritor ele consegue registrar a cultura do povo, as suas angústias. É seguindo juntos com as vibrações desse papo de escrita que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Andréia Espíndola. Seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Obrigada, agradeço muito o convite de estar aqui. Estou muito feliz de conhecer essa terra boa de Linhares. Ô Andréia, como é que a leitura tem incentivado, a sua prática de leitura tem influenciado na sua atividade profissional? Sou professora de artes. Exatamente. E... Você é formada em arquitetura? Não, sou formada em artes plásticas mesmo, pela UFES, né? E comecei na minha sala de aula, assim, lendo, você acaba lendo desde criança, né? Porque a escola, a biblioteca da escola vai te incentivando a leitura. A própria professora de português vai mostrando as literaturas. E durante um tempo, eu ficava muito presa à sala de aula, à literatura envolvendo a minha disciplina na sala de aula. Quando o Henrique nasceu, que tudo mudou, porque eu comecei a ler para ele. Henrique é seu filho? É meu filho, ele tem 8 anos. 8 anos. E desde bebê, eu ia lá no berço, eu pegava um livrinho e começava a ler para ele. E eu comecei a olhar a literatura infantil, eu comecei a perceber que aquilo mexia comigo, mesmo adulta. Eu falei, ele não está falando só para criança isso, está falando para mim. E comecei a ler mais, e isso me incentivou muito no meu processo de escrita. Apesar de que eu escrevo também desde criança. Eu tinha um diário quando eu era adolescente, né? Quem não teve diário? Exatamente. E eu chegava da escola, escrevia no meu diário sobre aquele menino lindo que estava na minha sala. No meu diário a gente podia ser amigo, a gente podia... né, até ser namorado, né, com 11, 12 anos, no meu diário a gente podia. Ele não precisava saber, mas lá no meu diário tudo acontecia. Eu acho que é aí que começou essa coisa de escrever, esse processo de escrita, acho que começou aí, de imaginação, né, fantasia. Aí você colocou uma questão que é importante. Nós sabemos, né, Andréia, que tem 2 ambientes que são influenciadores da leitura. Ambiente da família e ambiente da escola. Como é que você percebe seu filho hoje, a partir desse incentivo de leitura
que você proporcionou para ele desde o berço? O Henrique ele é muito leitor. Ele tem mais de 100 livros lá em casa dele, que ele já leu, nessa pandemia principalmente. Para uma criança de 8 anos, 100 livros é muita coisa, né? É muita coisa. Ele fala, mãe, eu quero chegar a 200, porque ele gosta muito de ler. E uma vez nós fomos para a casa da minha irmã mora no interior de Minas, e ela tem uma cadela grandona, e ela falou, mãe, eu vou levar o meu livro para ler para Kira, a cadela. Eu falei, meu filho, você vai ler para cachorro? Como assim? E ele falou, não, eu vou ler, eu tenho certeza que ela vai gostar. E depois eu até tirei foto, porque ele estava sentado em cima de um monte de areia, né, que ela estava construindo lá. Ela sentada, a cachorra deitada na perna dele. Prestando atenção. E ele lendo para ela. Eu falei, até chamei minha irmã, olha lá o que está acontecendo. Ele conseguiu realmente ler para a cadela. Então, assim, eu chego às vezes na escola para buscá-lo, tem um monte de criança em volta dele, ele com o livro na mão, lendo para todo mundo. Mas eu ia perguntar isso para você. O Henrico já consegue influenciar os amiguinhos dele com a leitura? E ele lê, ele faz as vozes dos personagens, sabe? Ele imita, ele inventa as vozes. Então, assim, eu acho que... Eu não tive esse incentivo quando eu era criança, muito pouco, né? Porque muitos irmãos, muita coisa, muita demanda para a família. E como ele é filho único, a gente tem essa oportunidade. E hoje eu percebo que o tempo todo, você vai na minha casa, tem livros espalhados pela casa inteira. Meu marido até briga. Vai guardar seus livros, tem muito livro. Porque ele lê todos os dias, o tempo todo ele está com o livro na mão. Mas é interessante, Andréia, colocar livros, né? Igual a gente... nós compramos muitos brinquedos para os filhos, né? Esse dia eu estava olhando um jornal de uma loja aqui de Linhares, um brinquedo lá, R$900. R$900 no brinquedo. Quantos livros você não compraria de literatura infantil com R$900? Né? Às vezes a criança brinca um tempo com aquele brinquedo e deixa no canto. O livro é para sempre, né? A gente precisa fazer mais isso, colocar mais livros à disposição da criança. Eu li uma frase um dia desse que diz que o livro é um presente que você pode abrir várias vezes. Eu achei interessantíssimo, porque quando teve uma vez que eu fui num aniversário do amiguinho do Henrique, e eu falei, vamos levar um livro para ele, Henrique? Era o aniversário do Murilo. E ele falou assim, mãe, mas só um livro? Eu falei, sim, só um livro. Porque o livro é um presente muito bom. E aí pegamos o livro, eu fiz uma dedicatória, ele também, e aí... passou uns 2 dias, eu encontrei com a mãe do Murilo. Ela falou, André, o Murilo não larga o livro. Ele disse, o meu amigo me deu um livro. Então, assim, você vê a importância que a criança dá. Às vezes o adulto tem um olhar diferente. Vou dar um brinquedo. Criança gosta de brinquedo. Criança não gosta de roupa, não gosta de livro. Gosta sim. Gosta. Tem um escritor brasileiro que fala que o livro é um brinquedo com letras, né? De que maneira que seu histórico de leitura tem interferido na sua atividade como professora de artes? Muito, porque os meus alunos hoje são os meus cobaias, eu falo com eles. Vocês são meus cobaias, vocês têm que ler primeiro, para depois eu ver os erros para a gente ir para a publicação, né? Então, eu tenho vários livros que eu entreguei primeiro para eles. E aí fala, professor, não gostei dessa parte não. Essa parte que podia melhorar assim, essa parte é assim, essa parte... Então, os livros que eu leio e os livros que eu estou produzindo, eles estão lendo. Agora, na hora que eu cheguei aqui, eu coloquei lá no meu WhatsApp a foto que eu estava aqui, já recebi vários comentários dos alunos. Professora, que bom! Isso é um incentivo para eles, né? Eles estão lendo, estão vendo que a literatura está sendo valorizada, e é um incentivo para eles escreverem, para eles lerem, para eles produzirem, para eles conhecerem o Espírito Santo, que é o tema da minha literatura. Ok. Então, é muito, muito legal. O Paulo Freire, que é uma das nossas melhores referências, né? O Paulo Freire fala que, além do hábito de ler, o hábito a gente adquire por repetição. Muitas vezes você tem uma leitura passiva, por entretenimento, por lazer, né? Sim. O Paulo destaca que o ideal é o ato de ler. É quando a gente interfere na escrita que está ali no livro. Os seus alunos, nessa faixa etária deles,
já fazem isso? Por exemplo, ler um livro e não concordar com aquilo ali? Sim, muito, muito. Na minha experiência de ida à escola, às escolas, eu percebo isso das crianças, porque eles querem sempre dar uma ideia, eles querem sempre sugerir alguma coisa. Inclusive, o meu segundo livro, Capixabinha, foi por conta disso, porque uma criança me perguntou se eu tinha livro de criança. Eu falei, não tenho livro de criança. Aí ele olhou para a minha cara, tá bom. E eu fui para casa, falei, vou ter que fazer, eu não posso deixar esse leitor sem o livro que ele quer. E então, realmente, essa interferência, essa interatividade com a literatura, isso acontece muito, e você percebe que, por conta disso, eles se interessam, porque eles estão vendo que a opinião deles está sendo escutada, está sendo ouvida. As Aventuras do Capixabinha pela região metropolitana. Fala um pouco desse livro e de um outro aí. Esse livro é para maravilhoso. Conhecer. Esse livro surgiu do Capixabinha para Colorir, que foi o meu segundo livro, e agora as ilustrações são todas coloridas, né? O Capixabinha vai fazer uma viagem pelo Espírito Santo, ele está aqui, escutando tudo, a nossa conversa, tá? Está aqui do meu ladinho, eu levo ele. É o personagem do livro, ele vai comigo nas oficinas, conversa com as crianças, ele adora participar, né? Adora ser beijado. E aí, essa primeira viagem do Capixabinha, que nessa ele vai só, ele vai pela região metropolitana, conhece os 7 municípios, e esse livro é legal porque ele é todo musical. Eu, estudando com o Henrique, descobri que Alface Já Nasceu é capixaba, uma cantiga popular capixaba. E todo o texto do livro é nesse ritmo do Alface Já Nasceu. Deixa eu segurar para você. E aí, vai colocar a foto aqui. A segunda viagem do Capixabinha, ele vai com o pet dele, vai com o cachorrinho na mochila. E ele vai para a região das montanhas, né? Vai até Brejetuba, vai Venda Nova, Castelo, Conceição do Castelo, Laranja da Terra. Ele vai percorrer a região das montanhas contando o que ele viu. E ele vai fazer esse passeio por todas as 10 regiões do Espírito Santo. Região das montanhas, você fala, é região que fica na região sul do estado. É Central Serrana, né? Central Serrana. Uhum. Andréia, ler é massa. Gente, quanto tempo que eu não ouço essa expressão? Eu lembro que lá no interior de Minas, a gente falava assim, é massa, xará. Cumprimentava o outro, né? Capixaba usa muito essa expressão, massa, né? Onde eu fui criado, em Serra dos Remorés, no interior de Minas, também tem essa expressão. Eu vou mostrar aqui. É bem coladinho aqui no nosso estado, né? Isso. E Ler é Massa é um livro de pesquisa, porque eu estava conversando com o meu 5º ano sobre os significados dos nomes dos municípios, né? E aí a gente descobriu nessa pesquisa nossa que Dona Colatina foi casada com Muniz Freire. E eles olharam para mim, como assim? Colatina é uma pessoa? Foi uma pessoa? Eu falei, foi uma pessoa. É mesmo. Assim como João Neiva, falei com ele, que deu o nome para o município. Que deu o nome para o município, porque ela era a primeira dama, ela era esposa do governador. E por conta dela, das ações que ela fez na época, de trazer o hospital, de várias coisas que ela fez por Colatina, ganhou o nome do município, que inclusive é maior do que o município de Muniz Freire. A gente até brinca, ó, tá vendo? Mulher é terrível, né? Quando ela quer, ela faz. Então a gente brinca muito com isso. Então é um livro que fala 2 significados. Fala do Conde de Linhares, fala do hino do Espírito Santo, quem foi que escreveu o hino. Então tem várias curiosidades interessantes. São Mateus entra aqui, Tarana, tem mais ou menos 40 municípios citados aqui nesse livro. Só falando, dando uma pincelada do porquê que tem aquele nome. Apiacá, você já foi mordido por um apiacá? Não sei. Você já foi mordido por um muqui? Não sei. São nomes de municípios, tá vendo? Exatamente. Que a gente, às vezes, não sabe o significado. Então, tá bem legal esse livro, tá bem interessante. Por isso que falo que ler é massa, porque lendo você vai poder conhecer essas coisas todas. É massa para essa nova geração que não conhece, é uma coisa que é legal, que é bacana. Legal, né? Bacana. Que é gostosa de ver, não é isso? Isso mesmo. André, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Participar do nosso programa Assim para a Literatura. Eu que agradeço. Tá, obrigada. Escritores, escritoras são seres que observam a realidade e transformam essa realidade em imagem, em palavra, em novos sentidos.
eles transcendem então essa própria realidade. E são importantes no sentido de transcendência, no sentido de conseguir pensar além do que nós vivemos, né? E colocar novas camadas nessa realidade, né? Então é um trabalho importantíssimo, um trabalho vital, né? Para a gente, enquanto ser humano, continuar habitando esse planeta. É assim que finalizamos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês ao nos prestigiar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal e vamos compartilhar a experiência de leitura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.